Bom, já que estamos falando do Brasil, vamos falar sobre política brasileira, vamos falar sobre o impacto da vitória de Donald Trump na esquerda, no governo. Estamos em contato neste momento com um nome forte do PT, o partido do presidente Lula, ele é prefeito de Araraquara. É o Edinho Silva que está conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom dia, Josias, muito bom dia ao Thales e a todos que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente participando dessas reflexões que você introduziu aí. A gente tem refletido muito nos últimos tempos, principalmente depois das eleições municipais, né? O papel da esquerda, do PT, e agora mais fortemente com essa eleição lá nos Estados Unidos. Então a pergunta é bem objetiva nesse abre, prefeito. A vitória de Donald Trump, ela sacode a esquerda brasileira? Olha, Fabiola, nós estamos vindo de dois acontecimentos extremamente importantes. Primeiro, as eleições municipais que elas consolidam um cenário que vinha se desenhando no Brasil. Eu, inclusive, até para circulação interna, né? Para uma análise interna, eu escrevi um texto logo após o segundo turno que eu digo isso, né? O Brasil ele vem fazendo uma movimentação mais à direita, mais conservadora, desde as mobilizações de junho de 2013, né? Se nós pegarmos, é um processo contínuo. Ele é um processo nacional? Não, ele é um processo internacional que eu tento caracterizar como consequência da crise econômica de 2008, que nós efetivamente não saímos dela, né? O mundo não voltou a ter um crescimento sustentável da economia. Com isso, né, o mundo está mais pobre, né, as comunidades mais pobres. O conceito da globalização foi derrotado pós-crise econômica de 2008 e nós tivemos novamente, né, novamente, porque nós já tivemos algo parecido do ponto de vista histórico, a ascensão do conceito de Estado Nacional, de Estado-nação, mas desta vez esse conceito muito firmado em valores conservadores. É um Estado Nacional xenofóbico, é um Estado Nacional racista, e junto com essa concepção, nós trouxemos toda uma agenda muito conservadora, a homofobia, né, a dificuldade dos setores sociais entenderem a ascensão social dos mais pobres. Portanto, são valores de direita, historicamente E as pessoas caracterizados estão de direita. escolhendo isso, né, prefeito? Eu acho que esse é o É ponto. Então, por isso. exemplo, E esse alerta, essa eleição de Donald Trump e da forma como ela foi, ela preocupa. Preocupa o PT e preocupa o governo e preocupa a esquerda. é isso, Fabiola. Eu estava até me alonguei um pouco para tentar caracterizar. E eu penso que se cria um ambiente antissistema, ou seja, a sociedade vota, 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 as coisas não mudam, porque nós temos uma estagnação econômica internacional, os setores médios da sociedade, eles perderam seu poder de compra, perderam seu poder aquisitivo e criaram um sentimento antissistema. Esse ambiente antissistema, ele que permeava os setores médios mais tradicionais, o que nós chamamos de classe média, hoje ele infiltra para os setores médios populares. Isso, na minha avaliação, explica o que aconteceu em 24 no Brasil, nas eleições municipais, e explica o que aconteceu nos Estados Mas, Unidos. Ou prefeito, seja, é, a, a isso tudo sociedade está levando a uma, vota no antissistema, né? isso tudo tá levando a uma discussão dentro da esquerda se o PT, PSOL, se, os, pa- se, de- se o os partidos devem ir mais para a esquerda ou devem ir mais para o centro e tentar atrair uma parcela da direita. Eu penso, Thales, que o partido ele é um instrumento de intervenção na sociedade, né? Ele disputa a sociedade. E o partido, se ele quiser estar em sintonia com a sociedade, ele tem que ter humildade para entender o que a sociedade está dizendo. Não adianta nós nos movermos naquilo que nós gostaríamos que fosse a sociedade. Nós temos que nos movermos enquanto lideranças que disputam os rumos da sociedade em cima da realidade concreta. Eu até digo que
a sociedade ela vem dizendo para nós, né? Ela disse em 16, ela disse em 18, quando ela elege no Brasil um candidato a presidente com 16 segundos de televisão, que não tinha partido, que não tinha coligação, mas era o antissistema. E nós criamos ali, né, a porta de entrada do bolsonarismo, que é um movimento maior que o Bolsonaro. Em 20, a pandemia, eu acho que ela contextualiza as eleições de uma outra forma, porque a sociedade não vai para a polarização, não vai para a polarização, porque nós temos um inimigo em comum, que é um vírus. A sociedade tinha que enfrentar uma pandemia, portanto, diminui o calor e a intensidade da polarização. Em 22, nós polarizamos, mas os setores médios populares votaram, na minha concepção, pela democracia, pela derrota do autoritarismo. Em 24, Thales, a sociedade aí não é que ela vem nos dizendo, ela grita. E nós temos que ter humildade para ouvir o grito da sociedade. Agora, prefeito, eu tenho uma dúvida e queria lhe perguntar se esse Eu só grito já queria não estava saber se sendo vai dado para a há muito esquerda ou tempo, vai né? para a direita. Desculpe, José, Tá, eu só por queria que ele favor. respondesse se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Se o Não PT é, é mais para a esquerda ou mais para a direita. eu penso, Thales, que não é tão simples assim. Eu acho que nós temos que ouvir a sociedade disputar, fazer a disputa política de concepção de mundo. Claro que nós não vamos fazer a disputa de concepção de mundo se nós não ouvirmos o que a sociedade está dizendo. A Fabíola e o Josias estavam falando agora há pouco, né, dessa nova caracterização do mundo do trabalho. Eu quero só dar um exemplo do que eu penso. Né? Final da década de 40 para início da década de 50, o Brasil, que era rural, se torna urbano. O Brasil vivencia a segunda revolução industrial tardia, mas vivencia, né? E a massa que sai do campo e vem para a cidade, a elite política na época, independente de partido político, o Estado disse assim, olha, venham para a cidade que eu dou para vocês CLT, eu dou descanso remunerado, eu dou férias de 30 dias. Final do século XX para o século XXI, nós temos a informatização, nós temos a internet, as redes sociais como fonte de produção de valor, nós temos a inteligência artificial, nós temos a robótica, portanto, é um novo mundo do trabalho que se cria. Existe não uma mobilidade física de saída do campo para a cidade, mas existe uma mobilidade dentro da sociedade em prol, né, da construção de novas profissões. O que é que o Estado brasileiro a gente está vivendo dizendo? tudo isso, a gente está vivendo tudo isso. O que a gente quer saber Exatamente. aqui, desculpa a gente estar pressionando. Diz, Fabíola? O quê? O que que o Estado brasileiro diz para essa massa se Então, movimenta? é por isso que a gente está entrevistando o senhor. O que a gente quer saber é, por exemplo, o senhor está falando aqui, está voltando muito ao passado, contando toda a história de novo. E aí dá a entender que o eleitor quer isso. Parece que o eleitor que está escolhendo errado e não o que está sendo oferecido pela esquerda e pelo... Eu não estou dizendo isso. Eu não Não estou tô. dizendo isso, Eu tô dizendo assim, mas a sensação que dá é que o eleitor quer isso e tá errado porque tá confuso. Né? O que é preciso fazer para mudar isso? O que a esquerda não está errando na sua análise, na oferta, quando o senhor está fazendo esse panorama todo? Eu estou dizendo aqui que nós temos que ouvir o que a sociedade está dizendo. E claro que se nós ouvirmos, nós temos que elaborar uma nova agenda para a sociedade. E não é para o Brasil. Eu penso que os setores progressistas têm que elaborar uma nova agenda para o mundo, para a gente enfrentar esse sentimento do antissistema. Ou seja, como é que a gente enfrenta o antissistema? É dizendo que é possível sim o Estado, talvez um Estado mais democrático, talvez um Estado que passe por reformas, talvez um Estado que aproxime o eleitor do eleito, que se aproxime da sociedade civil. Esse Estado tem que dizer que, efetivamente, nós podemos ser o indutor da construção, né, de um novo modelo de desenvolvimento que entenda as novas profissões, que atenda às novas profissões, que entenda essa concepção hoje do novo mundo do trabalho. Nós, por exemplo, prefeito, tivemos... Há um Sim. detalhe, e o senhor tem toda a razão no diagnóstico que está fazendo, mas a minha dúvida a sociedade já não está dando esse recado há muito tempo? Quer dizer, a sociedade está dando esse disse recado antissistema há muito tempo. Em 2018 foi uma resposta, isso, inclusive equivocada. O Bolsonaro era a coisa mais sistêmica do Brasil exato. e se vendeu como um antissistema, né? O PT está no poder, se formos somar os 2 mandatos do Lula, quase dois da Dilma, 1,5 da Dilma, agora mais
quase 2 anos do Lula, o PT está no poder aí há 18 anos. A minha dúvida há 16 anos, né? Minha dúvida não estaria o partido devendo uma autocrítica real, porque dá a impressão sempre de que os senhores, quando vão analisar a realidade, culpam o mundo, culpam os outros. O partido nunca se pergunta, e aí não é só o PT, a esquerda, de uma maneira geral, nunca se pergunta onde é que nós estamos errando no modo de ver o mundo. E aí vou dar um exemplo para encerrar aqui a minha indagação, e não quero contrapor o senhor a presidente do partido, a Gleisi, nada disso, mas agora, com a vitória do Trump nos Estados Unidos, a presidente Gleisi deu uma declaração dizendo, olha, precisamos estar alerta, porque isso daí é importante, é um aviso importante, mas está claro que as respostas às necessidades, das expectativas do povo, não cabem na receita neoliberal que o mercado quer impor ao país. Quer dizer, parece uma crítica indireta ao Fernando Haddad, fica sempre essa... O partido não consegue se entender nem consigo mesmo, não erra. O senhor tem razão no diagnóstico, mas não está errada a resposta, não tem que ser a pergunta, não tem que ser essa. Onde é que nós erramos? Não, Josias, eu não estou. Inclusive, tudo que você disse aí eu tenho concordância no sentido que a sociedade está nos dizendo, desde 13, né, onde aquilo que era caracterizado como movimento social de melhoria do serviço se tornou, né, um grande movimento antissistema, com viés conservador, e nós não conseguimos disputar na sociedade, né, essa guinada que a sociedade dá para um campo mais conservador. Eu concordo com você, nós temos que construir uma nova agenda. Nós não temos que negar a nossa história, o nosso passado, aquilo que nós construímos de positivo, mas nós temos que construir uma nova agenda. Nós temos que ter uma agenda que entenda a economia verde, nós temos que ter uma agenda que entenda a economia criativa, a economia solidária, que é crescente na nossa sociedade, a economia das novas tecnologias. Nós temos que entender que o mundo vive por uma profunda transformação e nós temos que ter uma agenda que dialogue. Não adianta nós falarmos, né, que nós queremos, por exemplo, a defesa intransigente da CLT. Eu não estou dizendo que a gente tenha que virar as costas à CLT e aos direitos adquiridos dos trabalhadores. Claro que não, mas tem uma parte da nossa sociedade que ela quer se organizar hoje, e são trabalhadoras e são trabalhadores que querem se organizar hoje de outra forma, não querem ter vínculo empregatício, não querem estar submetidos à legislação, e são trabalhadoras e trabalhadores. Então, se nós não entendermos que existe... Que nós estamos diante de novos anseios da sociedade, que existe uma nova agenda a ser construída, e que essa agenda, se nós não construirmos ela de forma muito rápida, nós não vamos enfrentar a realidade que está aí, a gente, evidente, vai começar a perder espaço. Né? Nós vamos começar a perder espaço e perder representatividade nos espaços institucionais, é o que vai acontecer. Uma outra dúvida que eu tenho desde que ali, quando venceu a eleição, por uma pequena margem em 2022, o presidente Lula se manifestou, disse, agora vou governar para todo o país e farei um governo que vai muito além do PT. E ele venceu a eleição por conta, inclusive, de uma frente ampla que se reuniu em torno dele, em defesa da democracia, toda essa história que nós conhecemos. Depois, quando tomou posse, o presidente Lula deu uma ênfase muito grande à polarização. Ele passou a valorizar a polarização, ele passou a falar do Bolsonaro mais do que ele próprio, mais do que do governo dele. Não é um erro manter esta tônica, ficar pressionando essa tecla da polarização? Isso não valoriza o Bolsonaro no instante em que ele deveria ser matéria-prima do judiciário? Os senhores não erram nesse ponto também? Josias, o que eu vou dizer aqui talvez não seja a posição majoritária do meu partido, e acho que um partido ele tem que conviver com várias opiniões e a gente tem que construir as posições que unifiquem o partido, que ele é um coletivo, né? Mas eu sou daqueles, sei que, repito, que não é consensual no meu partido, não é consensual no PT, às vezes não é consensual nem do campo da esquerda, mas eu penso que a polarização ela só alimenta o discurso antissistema, né? E na polarização a gente não consegue dialogar com a sociedade, né? Eu até uso um exemplo que a polarização é como se nós tivéssemos
né, dentro do Maracanã, metade do Maracanã a torcida do Flamengo, metade do Maracanã a torcida do Fluminense, para dar aqui um exemplo, para eu não ter que usar exemplos de times paulistas, inclusive do meu. Mas eu falo assim, num estádio as pessoas gritam, a polarização as pessoas gritam e quer saber quem grita mais alto. Na polarização você não consegue conversar, você não consegue ponderar, você não consegue refletir. Então a polarização ela só alimenta esse sentimento antissistema, da agressividade, do discurso agressivo, do discurso do ódio. Eu penso que nós temos, para que a gente avance nessa disputa de rumos, nós temos que começar a romper com esse ambiente de polarização. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre uso. Por que que em 20 a polarização não se cristalizou da forma como ela vinha se cristalizando desde 2013, em 16 e em 18? Porque em 20, Josias, Fabiola e Tales, nós encontramos um inimigo comum que nos unificou. A sociedade, majoritariamente, porque tem a parte do negacionismo que isso não cabe, mas a sociedade se unificou para enfrentar o vírus, para enfrentar uma pandemia que era um inimigo comum. E isso fez com que a polarização diminuísse a sua intensidade e nós conseguimos conversar, nós conseguimos debater, né? Conseguimos falar de medidas que eram necessárias para que a gente enfrentasse a pandemia. Então, isso é um exemplo de que é possível nós acharmos valores que unifiquem a sociedade brasileira e que a gente comece a furar a bolha da polarização. O que é que nos unifica? O que é importante nós, enquanto nação, enquanto povo, estarmos unidos para que a gente possa construir um país melhor? Eu não estou aqui fazendo um discurso Tanto o simplista. senhor acha objetivamente que é um erro A apostar. polarização, eu penso que O é um erro. governo erra, o partido erra, deviam virar essa página. Eu penso que o partido erra e nós temos que fazer o debate interno para mostrar para a maioria do partido que alimentar a polarização é um erro. Ela efetivamente vai nos levar a um ambiente onde só ganha o antissistema, só ganha essa direita que cresce no país. Prefeito, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, soltou uma nota, né, um post na internet em que ele falava que tem falado nele para presidir o PT e que ele não quer isso e que ele apoia o seu nome para presidir o PT. O senhor vai aceitar ser presidente do PT? Thales, primeiro é uma honra para mim ter um apoio público do Jacques Wagner, mas eu penso que a condução da nova direção do partido, né, que será eleita no ano que vem, eu tenho dito isso e vou repetir aqui, para mim essa condução cabe à presidenta Gleisi, ela é a presidente do partido nesse momento, e ela tem que conduzir esse processo que nos leve, né, à eleição de uma nova direção o ano que vem, uma nova direção, né, que seja, esperamos, unida em torno dos desafios que estão colocados, que não são desafios pequenos, Mas que o nós senhor estamos falando. aceitaria? Olha, eu estou aberto ao diálogo, ela sabe disso, eu já tenho conversado com ela, eu estou aberto ao diálogo. Evidente que eu não vou, eu tenho falado isso também, eu não vou queimar navios, né, para entrar numa disputa que se eu não achar que essa disputa lá no final vai fazer com que o partido cresça e que eu também, né, me satisfaça enquanto Prefeito, militante, enquanto ser humano. essa conversa toda no PT é muito interessante, né? O senhor diz, estou conversando com a Gleisi, tem ali a nota de apoio do Jacques Wagner, mas a gente sabe que no PT tem três lideranças, né? É o Lula e o Lula, né? E o que se diz é que o Lula prefere o vosso nome. Então estamos aqui com essa embromação. Fica numa Agora, quem vai decidir isso embromação. é o Lula, né? Josias, o Lula é evidente que ele tem um peso imenso, mas a gente sabe no PT também que não é simples a construção de posições e não acho isso ruim. Acho que é um partido que tem instâncias que funcionam, que tem coletivos que funcionam, e eu não tenho nenhum problema em dialogar com as lideranças do PT se isso for uma construção, né? Se lá na frente a gente chegar à conclusão que esse processo é bom para o partido e também, né, é respeitoso comigo, porque ocupar cargo por ocupar, quem me conhece sabe disso, Agora, não é do a meu feitio discussão, e não farei isso. não havia discussão em relação à vossa
ascensão no PT, a possibilidade de o senhor assumir o PT antes do resultado em Araraquara, né? Não se previa uma derrota da opção que o senhor ofereceu para a cidade de Araraquara, e, no entanto, houve essa derrota e perdeu para um bolsonarista, né? Eu lhe pergunto, que lição o senhor extraiu dessa derrota? A derrota pode ser uma grande professora, né? Que lição o senhor extraiu da derrota? Várias lições, Josias. Nós perdemos uma eleição por 4 mil votos, né? 4 mil votos, uma cidade como Araraquara, é uma votação, é uma diferença muito pequena. O partido teve o maior resultado eleitoral da sua história na Câmara Municipal. A nossa federação elegeu 1/3 da Câmara, 30% da Câmara. Nós tivemos a maior votação, a Eliana Naim, que foi a candidata que nós apoiamos, teve a maior votação nominal que uma candidatura a prefeito já teve na história do PT em Araraquara, portanto, é uma vitória eleitoral, mas eu não estou minimizando, derrota foi uma derrota eleitoral e não estou minimizando, derrota é derrota, não estou minimizando, repito, mas é uma derrota eleitoral com características de consolidação política. Agora, eu penso que nós perdemos para o antissistema. Eu acho que essa é a maior lição, é uma das maiores lições. Tem outras também, né, que eu quero me debruçar sobre ela, tentar entender. Nós estamos fazendo isso, eu estou fazendo, desde o dia que nós perdemos a eleição, estou fazendo todos os cruzamentos possíveis dos mapas eleitorais das últimas eleições. Quero que o partido aqui, estamos trabalhando para isso, faça uma pesquisa qualitativa com os grupos, eleitores do bolsonarismo, eleitores do PT, para a gente entender essa movimentação que se deu de terça-feira, antes das eleições, até o dia das eleições, porque as pesquisas tabuladas na semana das eleições, a nossa, por exemplo, que é a pesquisa que nos orientou a campanha inteira, e com o Instituto que sempre fez pesquisa para nós e nunca errou, dava 16 pontos. De terça-feira para frente, nós tivemos o Nicolas fazendo live com o Bolsonaro, nós tivemos Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, vídeo dos Bolsonaro, inclusive muito agressivo contra mim, que depois nós tomamos as medidas possíveis. Mas, portanto, essa movimentação de reta final fez com que os indecisos, que na minha avaliação não eram eleitores nossos, eram antissistema, que estavam receosos em votar no candidato do PL, mas essa movimentação fez com que essa identidade se criasse. Os candidatos menores foram drenados por esse movimento bolsonarista, e aqui tem uma característica interessante, que caiu a abstenção. Na minha avaliação, a abstenção é o antissistema provocado por essa ofensiva bolsonarista, e esse antissistema foi para as urnas. Do ponto de vista, tentando dar um pouco de cientificidade a essa leitura, eu penso que isso pode explica tudo não, mas explica em partes. E para mim, a maior lição, Josias, Tales e Fabíola, para encerrar, Fabíola, é que a classe média da periferia votou contra nós. Isso, para mim, está caracterizado. Portanto, aquela classe média que votou no Lula em 22, porque aqui é importante a gente lembrar, o Lula e Haddad ganham em Araraquara primeiro e segundo turno. Se nós olharmos os resultados das escolas da periferia, das zonas eleitorais, nós vamos ver que essa classe média baixa, que votou no Lula em 22, votou contra nós em 24. Agora, a eleição de 24 passou, vem aí 26, né? Mal terminou 24, a gente já estava em 26. Bolsonaro, principalmente após a vitória de Trump, está todo aí empolgado com a possibilidade de ser candidato em 26. Conseguindo uma anistia, conseguir reverter a inelegibilidade dele. O senhor acredita nessa possibilidade? Alguns até dizem que para o Lula talvez fosse melhor concorrer com o próprio Bolsonaro em 26. O que o senhor acha disso? Eu acho que é um erro, Fabíola, quem diz isso, porque não é o que é bom para o Lula ou o que é ruim para o Lula. O que é bom para as instituições e para a história brasileira, para a consolidação da nossa democracia. Eu penso que para você dar anistia para alguém, tem que ter caracterização jurídica para que essa anistia aconteça. Tem que ter ali uma configuração de que uma injustiça foi provocada do ponto de vista do Poder Judiciário. Se não está caracterizada essa injustiça, não tem que haver anistia, porque senão nós vamos abrir o precedente da anistia e enfraquecer as instituições brasileiras, não consolidar a democracia do país. Eu penso que isso é um erro. E nós não podemos
colocar em segundo plano a construção institucional de um país que ainda é jovem do ponto de vista da construção da sua democracia. Nós não podemos colocar em segundo plano o fortalecimento da nossa democracia em prol de uma casualidade eleitoral. Sou totalmente contra. Prefeito, E, por falar em democracia, a presidente Gleisi, o senhor falou da presidente Gleisi, soltou uma nota há um tempo atrás dizendo que a Venezuela era uma democracia. O senhor acha que foi um erro do PT caracterizar a Venezuela como uma democracia? O PT tem que Thales, rever essa. eu não estava na reunião da executiva ou da direção do PT que deliberou sobre isso. Então, eu não sei em que condições que isso foi deliberado. O que eu penso é que nós não podemos secundarizar a democracia, é o que eu estou dizendo aqui. Para mim, a democracia, nesse ambiente histórico que nós estamos vivendo, de avanço do autoritarismo, de manifestações, a gente tem que ter perspectiva que o fascismo tem ganho países importantes da Europa ou tem avançado em países importantes da Europa. Não é só a eleição na Itália, não é só o crescimento do neofascismo na Alemanha, não é a retomada da direita conservadora em Portugal, não é E a quase... Venezuela? É Eu estou democracia? dizendo, não é quase o fascismo ganhando as eleições na França. Portanto, a democracia tem que ser um valor inquestionável e tem que se defender. Da mesma forma que eu defendo a democracia como valor, eu também penso que a gente não pode conviver, né, com os embargos que empobrecem e levam à miséria o povo venezuelano. Eu não concordo com isso também. Da mesma forma que eu defendo a democracia, eu sou contra os embargos que levam à pobreza, à miséria do povo venezuelano, que levam à pobreza e à miséria do povo cubano. Então, se eu defendo a democracia, também eu defendo o direito do povo venezuelano, do povo cubano, viver, né, com dignidade, e nós temos que pensar essa relação como todo e não como uma parte que interessa O senhor não de me forma... respondeu. A Venezuela é uma Não, eu democracia. estou defendendo a democracia, portanto, eu defendo a democracia na Venezuela, defendo a democracia em qualquer país do mundo. Não, da Pode defesa defender ficou a claro, democracia é uma prefeito. coisa, A né? pergunta é muito E a objetiva. O ditadura senhor não, né? considera a Venezuela uma democracia, sim ou não? Eu não considero a Venezuela uma democracia. Prefeito, tem ficou. uma dúvida rápida, a gente está indo para o final, mas é uma dúvida de valor até historiográfico. Nós estamos noticiando hoje detalhes sobre a tentativa de golpe. Havia planos efetivos de prender o então presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, lá em dezembro, quando estavam naquela fase de transição, e havia também o plano de prender o presidente eleito, então, na época, Lula. O senhor é um personagem-chave desse momento ali do 8 de janeiro, porque quando houve a invasão dos prédios, o presidente Lula estava lá em Araraquara, estava consigo lá. Havia, nesta hora, embora essa previsão de prisão fosse para dezembro, havia, nesse momento da invasão dos prédios, essa preocupação de que pudesse estar havendo algo maior do que efetivamente foi em função da reação do 8 de janeiro? Havia o risco ou o receio do Lula de desembarcar em Brasília e ser preso, de haver lá um movimento qualquer que interrompesse a presidência dele? Olha, Josias, eu de fato acompanhei bem de perto, que eu estava nesse processo todo, literalmente ao lado do presidente, porque eu fui recepcioná-lo no aeroporto. E é importante, só para quem nos acompanha, relembrar, Araraquara tinha sofrido com enchentes final de 22, começo de 23. O presidente veio fazer uma visita, que a cidade foi muito destruída com as enchentes, e ele veio fazer uma visita a Araraquara. Eu fui recepcioná-lo no aeroporto. A Janja, de forma muito simpática, cedeu o lado dela no veículo para que eu viesse despachando com o presidente. Então, eu acompanhei muito de perto as primeiras notícias, como que as informações chegaram, né? E eu acompanhei de perto também todas as iniciativas do presidente para que aquele cenário todo fosse enfrentado. E ele chegou aqui na prefeitura, em Araraquara, porque eu estou dando entrevista para vocês daqui, e ali estava caracterizado, porque as imagens já mostravam a ocupação do Congresso, a ocupação do prédio Supremo e a ocupação no Palácio do Planalto. Portanto, quando você tem os três símbolos, ou os três espaços físicos dos poderes
ocupados daquela forma, aí não era mais uma mobilização do acaso, não era mais uma mobilização de uma turba fora de controle. Ali tinha uma organização e algo construído. Então, estava se caracterizando a cada momento que era uma tentativa de golpe. O presidente, né, começa a fazer os telefonemas, eu não vou, pelo tempo, relatar todos aqui, mas ele consegue articular junto com os demais presidentes dos poderes, né, e também, né, lideranças políticas, ele consegue um movimento de unificar, literalmente, o Estado brasileiro no enfrentamento àquela situação. E nós tínhamos clareza que o melhor momento e o melhor lugar para ele enfrentar tudo aquilo era Araraquara, né, porque ele estava aqui, qualquer movimentação que ele fizesse em prol de Brasília, a gente não tinha as informações que nós temos hoje, mas a nossa preocupação é que o quadro de Brasília configurado daquela forma, a Polícia Militar de Brasília em total, né, passividade ou até mesmo conluio com os golpistas, como que o presidente aterriza no aeroporto, que segurança ele teria para aterrissar e não ter ali, né, uma mobilização dos golpistas esperando ele no aeroporto. Então, a nossa Houve em algum momento, objetivamente, houve em algum momento, naquele dia, esse receio de que o Lula pudesse ser preso pelas forças golpistas e houve uma preocupação, né, com isso. Ou hostilizado, a nossa maior preocupação é que ele chegasse em Brasília, o aeroporto não tivesse a segurança necessária e que ele pudesse ser obrigado a decolar novamente, né? Então, seria o cenário do avião presidencial decolando de Brasília em função daquela mobilização. Essa cena não poderia existir. Ela seria muito ruim e seria emblemática. E ele, no diálogo conosco, na avaliação conosco, entendeu que o melhor lugar para enfrentar toda aquela situação era Araraquara. Ele enfrentou, ele unificou o Estado brasileiro, ele reagiu, construiu a reação a tudo aquilo e voltou para Brasília quando o cenário estava todo sob controle, né, e construiu cenas, na minha avaliação, simbólicas e históricas, onde a democracia venceu aquela tentativa de golpe. Perfeito, eu sei que o senhor está correndo aí, tem agenda. Agradeço imensamente a sua participação ao vivo aqui no nosso All News. Aliás, dos assuntos nossos hoje aqui é que o presidente Lula não vai à posse de Trump. Não vai mesmo? O senhor acha que ele não deve ir? Não é praxe dos Estados Unidos convidar os presidentes, né? Mas o senhor acha que ele deveria ir, não deveria ir? Como é que o senhor analisa? Eu não tenho as informações, Fabiola, mas eu acho que para a gente avaliar, primeiro ele tem que ser convidado, né? Eu acho que se ele for convidado, é possível ele avaliar. Se não tiver um convite formal, como você bem disse, não tem, né, historicamente uma prática de se mobilizar chefes de Estado, né, como em outros países. Então, acho que tem que avaliar se dessa vez o Trump vai emitir convites ou não. É isso. Prefeito, né, muito obrigada pelas... Oi? Não, eu estou dizendo, e a partir daí ele se posiciona. Mas eu que agradeço, Fabiola, agradeço muito a você, não preciso dizer aqui, porque vocês não precisam dos meus elogios, agradeço a você, ao Josias, ao Thales, acompanho, evidentemente, esse espaço, que para mim é um espaço importantíssimo do jornalismo brasileiro, para que a sociedade possa ter elementos para formar a sua opinião. Então, aproveito a oportunidade também para dar os parabéns a vocês e é uma honra estar participando desse espaço. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigada, prefeito. Muito obrigada pelas palavras. Vamos ao intervalo rápido na TV? E no digital a gente segue aqui. Vamos lá, os leads da entrevista. A gente combinou isso. Vamos lá, o primeiro lead aí, o que o Josias arrancou dele. Qual foi, Josias? O primeiro lead é o fato de ele admitir que a polarização não serve senão aos interesses do Bolsonaro e da ala mais conservadora da política brasileira, né? E quer me parecer